Olá, pessoal, estamos aqui de novo, né, Mônica? Mais uma vez, e hoje é... Não, hoje, primeiro você começa. Bom vamos dia. Começar do começo. Começa do começo. Então vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos muito nervosas hoje, né? Não, mas por isso hoje o programa não tá fácil. Não, e a gente tem que ficar se policiando, porque a gente não pode falar um palavrão. Nós nunca falamos palavrão. Nunca. Nós somos super assim, a gente puxa falar das nossas mães, né? Lógico. Nós somos assim, iguaizinhas ela. Então, e hoje, em homenagem ao próximo domingo, né? Que é o Dia das Mães. Nós chamamos duas mães, assim, muito boas, mães que tiveram muita dedicação, qualidade no ensino dos filhos, Sim. né? E muita virtude também, né? Porque criaram duas filhas maravilhosas, né? E a gente tem muita honra, né, Mônica? Muito orgulho de trazer. Elas são bonitas como a gente, tímidas como a gente, né? São, assim, pessoas super tranquilas. E acho que quem talvez imagine, né? Tá achando que a gente tá falando de qualquer mãe por aí, né? Mas não, né? São duas especiais pra nós. Mais que especiais. Exato. Né? Eu tive um suador pra trazer, viu? Eu trouxe tranquila, mas agora ela tá nervosa. Agora ela tá tranquila. Então mudou, tá vendo? Mudou. É assim, mãe é assim, né? E a gente tem muita responsabilidade, muita honra em trazê-las aqui hoje, né? E vocês continuem nos seguindo no TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube do JC Rio Claro, Aline Magaceron, Mônica Buteri, e hoje a gente traz as nossas mães. Nossas mamães. Né? Silvia Magalhães e Terezinha Buteri. E a gente estava conversando, né, amiga? Como que a gente tem coisa mais em comum do que a gente Antes delas se apresentarem, antes delas falarem do orgulho que elas têm de ser as nossas mães, né? A gente tem que falar das coincidências. Exato. E eu cheguei a uma conclusão no final que você não sabe, mas eu vou ter que contar para todo mundo aqui. Tá. As duas são professoras. Sim. As duas têm 3 filhos. Dos 3 filhos, a do meio é a preferida, porque somos nós. São 2 homens, né? 2 homens, um de cada lado, e nós no meio. Exato. Nós nascemos no mesmo ano. Quase no mesmo mês. Tivemos as filhas no mesmo ano, quase no mesmo mês. Quase a Michelle é fim de junho, a Beatriz é de julho. Nós temos um mês de diferença, elas têm um mês de diferença. Um mês de diferença. Você é mais velha que eu e a Michelle é mais velha que a Bia, né? Isso, que foi que nos aproximou. E nós tivemos as filhas e 2 meninas. 2 meninas também. Né? E uma delas é arquiteta, uma delas é arquiteta sua. Ou seja, cheguei a uma conclusão. O que, amiga? Nós somos gêmeas. Somos. Nós somos gêmeas e vocês não sabiam disso. Com certeza. Tá vendo? Então, vamos lá. Começo com a minha mãe ou começo com a sua? Pode começar. Começa aí, dona Silvia. Mãe, seja bem-vinda. Silvia Maria Pesotti de Magalhães. Muito obrigada. A lindeza da minha vida, extremamente eu puxei muito pra minha mãe, né? Sim. Extremamente tímida, fala baixo, uma super lady. Delicada, uma verdadeira lady. Ela é. Eu sou igualzinha a você. Eu sou você amanhã. Também acho. Vamos ter que aguardar, né? Mais um pouquinho, né, dona Silvia? Todo mundo fala que eu pareço com a minha mãe, tá? Dá licença. A gente brinca que até a Milena parece, né? É porque minha mãe é uma pessoa muito, assim, universal. A beleza da minha mãe é universal. A Milena, a Mônica, a gente vai ficando parecida com o que a gente convive. Por isso que você tá parecida comigo. Tá vendo? Mas, mãe, vamos lá. Quem é a Silvia Magalhães? Maria Pesotti de Magalhães. Bom, eu nasci aqui em Rio Claro. Primeiramente, eu gostaria muito, né, de agradecer a você e a Mônica, estar aqui com vocês hoje e agradecer esse convite, né, porque a gente sente muito orgulho realmente de ser a mãe de você, Aline, e também me senti um pouco mãe da Mônica, certeza, desculpa, obrigada. Viu, Terezinha? Não, mas, como elas são muito amigas e já são frequentadoras já assíduas das casas, né, de uma e da outra, então a gente já sente mais ou menos como se fosse da família. Obrigada, então, dona Silvia. Obrigada para vocês duas, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Bom, eu, Silvia, né, Magalhães, Silvia Maria Pesotti de Magalhães, nasci aqui em Rio Claro, e
sou filha do meu pai, Januário que Pesotti. Bom. Que bom, filha do pai e da mãe, né? Isso é importante, gente. Sempre vamos lembrar do pai e da mãe, porque a gente é sempre filho de alguém. É verdade. Né? Vamos lá, mãe. E da minha mãe, Luísa. Januário. E da minha mãe, Luísa. E depois casei com o Lincoln Magalhães, José Lincoln de Magalhães. Tive 3 filhos, como você já comentou aqui. E hoje, né, estou aqui com vocês. Pode falar deles, pode falar o nome deles, Eduardo e Guto. O Luiz Apesar Eduardo. deles nem quase aparecerem na vida dela, assim, eu sou muito mais importante. Pode falar meus deles dois também. filhos, Luiz Augusto, Luiz Eduardo e Luiz Augusto. O Luiz Eduardo, o primogênito, depois a Aline e depois o Luiz Augusto. E depois tivemos 5 netos, fruto desse 3 lindos filhos. Também. E eu, né, só felicidade realmente, porque eles completam a nossa vida, né? Que então, bom. Tudo isso. É professora de história, aposentada, né? Eu estudei aqui em Rio Claro, fiz faculdade aqui mesmo, que hoje é a Unesp, naquela época era faculdade, era Unicamp, era USP, né? USP, né? Naquela época. Eu fiz ciências sociais a princípio, me formei, depois já comecei a dar aulas, que eu gostava muito da matéria história, e depois eu fiz também o curso de história, porque eu gosto muito de história até hoje. E me tornei professora de história, me aposentei como professora de história e gosto muito até hoje, e isso me completa. E em uma época também comecei a fazer curso de Direito aqui na Claretianas, mas infelizmente não completei. Fiz 3 anos, mas gostava muito mesmo de Direito, mas no fim não terminei. Mas, então é isso. E hoje eu escrevo, né, no jornal, que é muito gostoso. Sobre um assunto extremamente chato, que é viagem, né? Viagens, Que ela praticamente quase nunca faz, né? Ela tem uma rodinha no pé absurda, então ela escreve sobre onde ela vai, os lugares que ela conhece. Porque eu sempre gostei muito de escrever, realmente. Puxou pro Vô Januário. Meu pai era assim, tá vendo? um escritor. Até nisso eu puxei pra minha mãe, pro meu avô. A Aline realmente puxou, né? essa verve, né? Do meu pai, que meu pai realmente era uma pessoa assim que gostava e adorava escrever e ler isso tudo, e a Aline realmente puxou esse lado. Tá vendo? Tá vendo, muito Aline? legal. E aí? E agora? Mãe, muito obrigada por você estar aqui, tá participando aqui com a gente, né? E eu vou fazer a mesma pergunta, né, amiga? Quem é a Terezinha Buteri? Terezinha Maria Bittencourt Buteri, um nome grande. Chique esse Bittencourt, né? Bittencourt é chique, né? Bittencourt. Bom, eu não sou dessa cidade, né? Eu vim para aqui por conta do serviço do meu marido, né? Mas eu gosto muito de viver aqui. Você é mineira, né? Mas sou mineira, sou nascida em Minas Gerais, na Zona da Mata, pertinho de Viçosa. Todo mundo conhece Viçosa, lá tem a faculdade mais antiga, eu acho que do Brasil, na parte agrária, né? E aí eu depois antes de eu vir para cá, primeiro eu viajei muito por causa do trabalho do meu marido, né? Quer dizer, eu mudei para vários lugares. Então eu fiquei assim meio itinerante, né? Meio cigana. Então na hora que a gente ia acostumando com o lugar, aí a gente saía. E os meninos também sofreram um pouco com isso também, né? Porque ia acostumando no lugar e de repente saía. E aí para você começar novamente, né? Então eu acho que esse exercício de começar várias vezes me faz também começar também qualquer coisa que acontecer comigo, eu pego, levanto e vou e levanto e vou fazer outra vez. Quer dizer, de certa forma, eu acho que isso me levou a ter esse sentimento às vezes, né? De cair e levantar. Caiu aqui, levanta ali. Então, vai para frente. Então, ela também casou cedo, né? E a senhora está aqui desde quando, em Rio Claro? Desde 1992, 91. 91. 91. Eu estava fazendo faculdade, primeiro ano de faculdade. Então já é praticamente uma filha de Rio Claro, né? Eu já tenho. Já é praticamente uma Rio Clarense, eu nem sei quantos anos que tem.
Que bacana. 35 anos, né? 35 eu anos. conheci, 33, eu conheci a Silvia, foi Nossa. Na Kitty. na aula de ginástica, na Kitty. Quem não teve, professora qual das Kitty. nossas mães Uma ótima não teve professora. aula com a Gente, Kitty? muito boa mesmo. E qual de nós, hoje, com os seus 50 anos, não invejava a Kitty andando de mobilete, É. durinha? Nossa, ela tinha uma postura. Você lembra? Ela andando de mobilete E o assim, corpo, né? aquele Nossa. corpo morena, parecia uma índia, assim. Isso. É verdade. É. Andando com aquela mobilete, assim, ela passava Todo mundo assim, falava, meu nossa, olha Deus, o corpo. né? O corpo. Ela Tinha era- o Então, corpo. Kitty, você causou... Então, Você causou nós inveja na somos dessa meninada. época. Verdade, é. Eu não me lembro muito, né, que a gente... Não, foi quando eu cheguei aqui em Rio Claro, naquela época. Então, foi a primeira coisa que eu procurei, foi a academia de ginástica. Tá vendo? E a senhora também tem 2 filhos, o Beto e o Eu Tid. tenho- O Tid já é. esteve com a gente aqui. É, a mesma coisa, né? Ela, E fica, 5 ela é netos do também. meio 5 e 5 netas. netas. Só que minha mãe só o tem universo, menina. O universo é todo feminino lá. Lá É quem só manda é a mulherada. A cachorrinha, as duas, tinha 2 cachorras, Também. uma faleceu, a outra Tá lá Tudo ainda. mulher lá. também. Tudo mulher. né? Você tudo também. mulher. Não, lá tem o Ah, gato. é, agora. Tem o gato e Tem o o Marcelo, né, coitado, também. Não é isso. Tem o Lloyd, Lloyd, lógico. Tá esquecendo do Lloyd. O É. Marcelo estava, assim, em minoria, É lógico, né, não, coitado, tem que ajudar também. Então, naquela época a gente, quando eu me formei para professora, que naquela época usava ser professora. Eu E lembro que casar. era assim, lá na nossa região. Essa aqui, botava a mão na cabeça da gente e falava assim, essa aqui vai crescer, vai casar e vai ser professora. Decreto. E depois ela vai casar. E passava a mão na cabeça Decretando já. assim. Ó, e assim foi. E tinha que ser, né? E tinha que seguia seguir. aquela coisa, né? Porque antigamente a gente só ouvia... é assim, né? Vai casar, tem que acompanhar o marido, tem que ir. E na cabeça da gente já era programado para Era aquilo. moldado, né? E tá, E é exatamente disso que a gente quer vai falar, né, Mônica? Exato. Justamente. Dessa diferença que existiu. Justamente. Quando vocês eram adolescentes e já eram ordenadas, né? Justamente, era rezado Era tipo na assim, cabeça. essa aqui vai ser freira. Essa Nossa vai ser Senhora. professora. Nossa Senhora. E Essa vai casar e não vai fazer casar, nada. Não vai Só- fazer nada, vai só ser casar, madame. só vai ser mãe. Então É. já tinha aquela Justamente. coisa que vinha. Hoje é totalmente E outra diferente. coisa, tinha que ser um bom partido. De né? preferência, Um bom né? filho. De preferência. Era o Como que era modelito feita era do homem, a escolha era um bom para filho, escolher? Vai ser um bom marido. Se Deus quiser. Tipo né? assim. né? Esse era um Vocês bom- tiveram sorte também, né? Com a senhora Né? foi assim também? A senhora foi Olha, decretada? mais ou menos. Não, né? Porque você fez faculdade. A minha mãe era moderna. bem. Mas é a pai, região aqui É, era diferente da minha. Rio Claro é capital, né? Rio Claro é mais metrópole, né? Não, porque, por exemplo, A minha mãe era no interior. eu nasci numa fazenda, né? Então, na roça mesmo. até 7 anos, eu morei na fazenda. Aí, e o meu avô falou assim, ó, Luiz, essa menina não pode, porque ela vai ter que ir a cavalo ela Era tinha que andar longe. uns 6 quilômetros a cavalo. Pra ir pra escola. E os irmãos podem, mas ela não pode não, porque ela machismo. Menina. é uma menina, né? Então, não poderia andar a cavalo. Então, você vai, então, vou levar ela lá para Viçosa, que era... Aí ela foi pra Viçosa, foi foi morar com a avó. colocada Com a avó. sozinha no trem, Com 7 anos. com 7 anos e foi. Eu fui colocada no trem da Andar de cavalo não podia, Leopoldina. mas mãe de de trem trem sozinha sozinha, podia. podia. Justamente. Aí Olha só. estavam me esperando lá, né? Eram as 3 horas de trem. E eu fui, né? E me entregaram pro como é que chama? O trocador lá de passagem, Igual né? o filme, do trem. né? Nossa, impressionante, que né? legal. Você vê, cada um tem uma história, né? É verdade. Então, aí fui morar com 7 anos. Aí ela foi pra Viçosa. Aí fui estudar em Viçosa e fiz o primário, né? Então, na verdade, ela foi mesmo criada pelos Mais pelos meus avós avós. dela do que pelos pais. Né? Porque- No meu caso, não. Eu já fiz... eu queria realmente... Eu fiz o ginásio, né? Que até fiz aqui no Puríssimo.
Só que depois, quando eu terminei a 8ª série, eu não queria fazer normal, que era o normal, né? Para me tornar professora só. Aí eu queria já fazer o clássico ou científico naquela época, né? Que era dividido em 2, humanas e exatas. Aí a mãe do meu pai era uma pessoa muito esclarecida, ela, apesar dela ter sofrido muito, assim, muitas dificuldades, mas ela era uma pessoa muito antenada para a época. E ela, quando soube que eu não queria fazer mais normal, ela ficou muito brava, que ela achava que mulher tinha que ser, apesar de ela ser um pouco avançada, ela achava que eu tinha que fazer o normal. Eu falei, não, vó, eu não vou fazer normal, eu vou fazer porque eu quero fazer faculdade. E fui contra a vontade dela. Tá explicado. E eu acho que no fim... É bom ouvir essas coisas, né? Mas meu pai... Porque até ontem eu tinha certeza que ela era santa, que obedeceu ao meu avô e minha avó a vida inteira. Não, então mas, aqui é o lugar de lavar roupa suja. Mas meu pai sempre foi uma pessoa muito para frente. Meu pai sempre foi uma pessoa aberta. Meu pai sempre foi muito, que era muito difícil para a época. Meu pai sempre foi, né? Era além, porque geralmente era mais ou menos isso que a minha mãe tá falando, né? E já era, ele dava aula, já era professor na época. Que permitiu. Quantas mulheres faziam faculdade naquela época? Muito poucas, né, mãe? Era lá em Viçosa nem tinha, porque como era agrária, eram mais homens, né? Aí depois teve o curso de economia doméstica, aí teve algumas mulheres, né? Teve algumas o meu curso aqui, quando eu me formei aqui, de Ciências Sociais, tinham 25 alunos, 25 formandos no meu curso. Então, você vê, eram bem poucos, né? Hoje é uma infinidade de pessoas, né, que se formam, mas... E aí a gente vê as diferenças já aí, né? E que é isso que a gente quer conversar, a diferença, né? Da criação, né? Da criação da época de vocês, da época que a gente criou as nossas filhas, que vocês nos criaram as nossas filhas, e agora, porque as nossas filhas já são mulheres também, daqui a pouco vão ser mães. E como a gente acha que vai estar isso também, né? Então a gente queria falar sobre essas diferenças, na opinião de vocês, como que vocês enxergam hoje essas diferenças? Porque assim, se a gente parar para pensar, ambas tiveram filhos aos 25 anos. Mais ou menos, né? 24 e 25, né? 25. Nós tivemos aos 29. Isso. Hoje, cada vez mais quase a gente 40, vê mulheres tendo filhos aos 32, 35, 40, até 50. Cláudia Raia com 55, aí tendo filho, falando que é natural, né? A gente finge que acredita, mas tudo bem. Cada um fala, mas assim, é uma diferença. Né? E a gente vê claramente isso. Vocês nasceram, foram ordenadas lá, tal, que iam se casar, ter filhos, isso e aquilo. Daí, assim, vocês, quando tiveram os seus filhos, criaram os seus pais criavam, as mães pegavam, tinham os filhos e elas criavam o tempo inteiro, 100% de dedicação àquela criança, tendo uma atrás do outro, na maioria das vezes, né? Sim. Que tinha bastante filho. Depois foi mudando. Daí os avós foram entrando no circuito, nesse circuito, ajudando a cuidar dos filhos, netos, e tal. Hoje em dia, o que a gente vê são os avós trabalhando também, muitas vezes. Avós trabalhando e as filhas tendo os filhos e já colocando em escolinha, ou creche, né? Levar para o serviço e tudo mais. Eu, por exemplo, trouxe as minhas, com 6 meses elas estavam aqui no jornal, mas antes disso elas ficavam com a minha mãe na casa, minha sogra na casa com a minha mãe também. Mas é diferente isso, né? Assim, E aí, como é que foi para vocês? Assim, o que vocês ouviam das mães de vocês? Quando a gente teve as suas mães, a avó Luísa, a avó da Mônica, Magda, né? Magná, tal. Magda. Ah, tá. E daí, assim, qual que era a diferença do que vocês viam e do que vocês veem hoje? Totalmente, né, diferente. É outra época, né? Eu acho que é outra época. Vocês se assustam hoje? Vocês acham que mudou demais, né? Eu acho que criar filho é sempre igual. A gente sempre vai ter que ter a mesma dinâmica para criar um filho. Eu acho que não muda, né? Não muda nunca, tem coisa né? Porque muda. Eu acho que você vai ter que sempre se dedicar, ter que dar amor, ter que dar educação, tudo isso. Só que muda as regras, mudam os costumes e muda, né? A sociedade muda.
E mudou muito. Na época que eu creio que minha mãe, quando me criou, era diferente. Tinha mais rigidez, mais rigidez. Eu lembro que quando eu saía, eu tinha que chegar no horário mais certo. Eu não podia, por exemplo, jamais se pensou na época que eu pudesse levar um namorado em casa para ficar lá em casa. E hoje a gente vê isso com maior tranquilidade, porque tudo muda, né? Então eu acho que isso vai muito dos tempos e dos costumes e da própria sociedade que vem mudando e que vem cada vez mais sofrendo essas transformações. Que essas transformações é fruto mesmo de toda essa tecnologia, de toda essa mudança que está... Quantidade de informação. E eu vejo que minha mãe, logicamente, né, criou da maneira que ela conseguiu criar. E que estava ao alcance dela, para ela, também, e da maneira como ela também tinha sido criada. Da maneira, né, mais ou menos. Então, eu acho que mudou muito realmente. Deu um salto, né? Pode dizer que houve e vocês se assustam com essa mudança? Vocês se assustam? Eu não sei, eu acho que a gente vai envelhecendo. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, não é ficando velhas, que eu digo assim, porque quando você fala eu sou velha, você já está decretando um troço e muito ruim. Uma coisa assim, né? É uma coisa amadurecimento, né? Você vai amadurecendo, você vai vendo que existe, e a própria vida, eu acho que a vida é o professor. Entendeu? A própria vida, ela vai trazendo para a gente as experiências a serem vividas, né? E você vai, dependendo daquilo que você vai passando, você vai crescendo ou não. Evoluindo. Né? Ou você vai evoluindo ou não, dependendo também, da né? forma que você coloca uma resistência para aproveitar daquela coisa para crescer, né? Então, eu acho que é crescer continuamente. A gente está sempre sendo checado pela vida, desafiado para a gente poder crescer. Eu acho que a gente cresce mesmo, porque aprende, né, muito com essa juventude, com as crianças. Dependendo então, eu acho que nada... Hoje eles são mais livres para escolher, né? Eu acho que isso tem um lado bom. E tem que ter o equilíbrio, eu acho, né? Porque senão vira bagunça, né? Muita liberdade vira bagunça. Mas hoje eles têm uma liberdade maior do que a gente tinha, né? E eu falo que a nossa geração ficou no meio. Ficou no limbo. No limbo, eu falo. Porque a de vocês era rígida demais. As que estão vindo é livre demais. E nós ficamos no meio. É rígido e temos que adaptar. Mesmo a parte tecnológica, né? O que a gente teve a rigidez, a rigidez, mas também os nossos pais, eles acabavam tendo que liberar um pouco, porque o mundo a vida mudou. Exigia isso. E daí a gente cresceu. E daí a gente ficou naquele negócio. E aí? Isso pode, isso não pode? E aí, veio a internet com esse mundo de informação, esse mundo de diferenças. E a gente cria um pouco de choque com as nossas filhas. Porque a gente ainda tem muitas bases nelas, que tem um limite grande, né? Na geração dos nossos pais. E no delas... Não tá muito livre. Isso, Então a gente fica... Eu sinto que eu fico muito perdida. E eu vejo muitas mães mais perdidas do que nós até. Eu acho que as que estão vindo agora estão ferradas, né? Eu acho que quem sofreu muito mesmo, quem sofreu também bastante foram nossos pais, né? Porque... Era muito mais. Naquela época foi uma Segunda Guerra Mundial, né? Houve mudanças... Eu nasci ali. 1944. Que eu nasci. Então, se for ver em 100 anos, como mudou. Nossa, muito. A gente acha que às vezes as coisas são lentas, porque a senhora que estudou história, né? A gente escuta. Você acha que mas eu acho que em 100 anos. Nossa. Olha essa tecnologia. Não, teve uma mudança de... houve naquela época a mudança do rock and roll, da mudança do amor livre também, naquela maconha, droga, um monte de coisas. Então, eles também sofreram e tiveram que se adaptar também, muitas coisas.
E a gente estava ali no meio, né? Exatamente. Naquele furacão todo, né? Então, para eles também foi muito ruim. Ruim não, né? Mas... Não, eu acho. Então, a gente chega mais ou menos a uma conclusão de que é o seguinte. Todo pai, toda mãe vai sofrer. Uma mudança, porque né? a geração que chega é diferente da sua. E é diferente do seu avô, do seu pai, do seu avô. Então, ou a gente se adapta, ou a gente sofre, né? Ou a gente se adapta ao que está acontecendo agora, ou a gente vai bater com a cabeça, vai bater firme, não querendo se adaptar, não querendo aceitar as mudanças. Isso é o que a minha mãe falou, né? E vai sofrer. Então, toda geração, seja da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, a nossa, a que veio logo em seguida da gente, a de agora, que vai vir agora, hein? Tem que se adaptar. Se adapta agora, porque... Tem uma coisa também, tem os valores que são imutáveis, né? Sim. Que eu vejo que estão meio perdidos, vocês não acham? Não. Sim. Tem algumas coisas assim, até de respeito. Respeitar pai e mãe. Respeitar o pai e mãe. Tem criança isso agora que bota a lei, que é a lei da casa. Divina, né? É lei divina. Não é? E hoje isso aí está totalmente esquecido, né? Ninguém mais... Então, tem criança que manda na casa. Eu acho que é mais um cargo. Hoje, né? É cargo. É um cargo, É um cargo que você recebe de Deus. CLT. Quando você vai gerar uma criança, e um pai e uma mãe, é um cargo, porque Deus é a representação do pai, não é? Sim. Quando foi criado o Adão e a Eva lá, que estava o casalzinho lá em cima, né? O Adão e a Eva, eles estavam lá para representar a energia divina, a energia da mãe e do pai. Já começou lá, né? Não pode se Aí a perder. Eva resolveu transgredir A lei. a lei. Já arrumou bagunça. Ai, Eva, viu? Vou falar pra você, viu? Aí começou lá. Expulso. Começou a coisa, começou a degringolar lá. Ela não ouviu o que a mãe dela disse. Mas não obedeceu. Mas o que eu acho que é uma espécie de cargo você não pode ser amiguinha da sua filha. Eu também acho que né? não. E o pai também confidente, não pode ser né? Confidente. E hoje a gente vê muito isso. Você sair a mãe com querendo filha minha melhor amiga. Eu acho. Também nós não somos melhores amigos de filho. Eu também. A gente não pode ser. Eu nunca falei minha mãe. Minha mãe é minha melhor amiga. Não, minha mãe não é minha melhor amiga. Minha mãe é meu exemplo. Minha mãe é meu exemplo. Minha fortaleza, a pessoa pra quem a gente procura quando a gente tá desesperada. Quando a gente tá perdido, exatamente. né? Dá um Bateu em nó. mim. Né? Vamos lá. Olha, bateu em mim. Minha mãe não batia, não, né? Eu não aprontava nada. Eu era uma santinha. Ela era uma Eu santinha. obedecia, eu chegava no horário. Eu não faço fugia. ideia. Ela santinha do escondia as Paulo. coisas. Olha, e eu sofri na mão dele. É verdade. A minha mãe não Nossa, batia. coitada. Meus pais não batiam. Meu pai tinha um chinelo lá de almofada que era o mesmo que nada. Ah, Agora, a minha mãe tinha um olhar que dava medo e umas unhas, sabe? Aquela coisa que faz assim. Ai, acho que é pior. Você sabe? É melhor Que elas levar uma adoravam chinelada. pegar aqui, ó, assim. Que entrava. Então ela tinha. Aí ela já olhava e falava, ih, em casa Lá tem. vai. Lá vem a Em unha. casa tem, né? Lá vem a gata. Mas eu acho que todo mundo, né, dona Cida? A isso senhora é. também, né? É, Aquela olhada, aquele olhar 43. Mas hoje em dia ninguém impressiona mais com olhar 43, com olhar tem nada algumas disso. mães que eu acho que... Não, não é minha espancar, mãe nunca me gente. espancou. Que Não fique é. claro isso, nunca me espancou. Mas uns tapinha, eu já levei e não fiquei traumatizada por beliscão, isso. Um né? beliscãozinho, um tapinha, uma sentadinha e tal. Beleza, isso não me traumatizou. E me fortaleceu. E me ensinou que aquilo que eu tava fazendo não tava certo. Que eu tinha. E realmente Que ou eu parar andava pra na pensar. linha, ou eu ia. E tem hora que precisa disso. É limite. É um presta atenção, limite, né? com certeza. É um presta Como atenção. filhas, eu tenho certeza, não só eu, mas como todas as outras filhas e as filhas de agora também, tinha raiva. Uma raiva que falava, por que ela faz isso? Quando eu crescer, a minha filha nunca vai passar por isso. A gente falava mas isso. passa, né? A gente passa eu também por mesmo tudo que falava. eles passam, por tudo que passaram. Ai, porque leva a gente também como mãe ao desespero. Os filhos levam a gente ao desespero, não levam? Nossa Não Senhora. levam. porque Bota a não gente lá no obedece. chão também, né? É. As experiências levam a gente pro chão. Então tem hora que... E você tem que levantar de qualquer jeito.
Mas eu sempre tive isso na minha vida. Eu não sei como, mas eu vou sair lá na frente. Isso aí eu sabia que eu ia sair. Entendeu? E isso sempre me deu força para me sair das situações. As situações que às vezes eu caía, como todo ser humano cai por aí, né? Tem dificuldades, épocas que são difíceis. Mas ela tem, eu falo, que uma das coisas que eu vou deixar nessa vida, que essa vida ela é minha mãe, né? É a fé dessa senhora. Eu não conheço uma pessoa com mais fé do que ela. Então, isso aí eu peguei, sabe? Porque faz toda a diferença. E ela sempre falou, olha, Deus... Eu lembro uma vez que eu perguntei pra ela, mãe, o que é humildade? Aí ela falou, e isso eu lembro sempre. Humildade é você saber que sem Deus você não consegue nada. Então, isso eu guardei pra mim. E realmente, hoje eu também posso comprovar. Então, eu acho que a mãe tem que ter muita fé. Tem que ter muita confiança em Deus, que tudo vai dar certo no fim. Porque senão se desespera, né? Exato. A gente fica desesperada, isso gente. aí, graças a Deus. Essas crianças... É fácil educar, gente, né? É Deus em primeiro lugar, sempre, eu acho, sabe? E é a gente, às vezes, que afasta de Deus. Deus não afasta da gente, não. É a gente que vai frouxando, sabe, também? Vai deixando um pouco de lado, né? Você vai... Então, você tem as suas práticas. Eu sempre tive prática espiritual. É por isso de oração. Sempre tive, eu gosto, eu me sinto muito bem fazendo, entendeu? Então, aí, essas práticas espirituais que eu sempre tive, então eu sempre rezei bastante. Sempre confiou muito que no fim ia dar certo. E eu sempre achei, no fim vai dar certo, e nós vamos sair, de qualquer jeito vou sair disso aí. Sempre tive isso. E isso me move mesmo, até hoje. Eu não acho, eu tenho pavor de cair em depressão, entendeu? Eu tenho horror de depressão. Depressão não, e eu não posso ficar com depressão de jeito nenhum. Eu acho que a gente tendo fé, você não vai ter depressão nunca. Não. E você vai levar. Você pode até começar, vai conseguir, mas você sai, entendeu? Seguir adiante, então, né? Todas as dificuldades e tudo aquelas coisas que você passa de ruim, tudo vai passar. Exato. Né? Então, e acreditar tendo no seguinte, fé. se você entrou numa depressão, procura ajuda. Procura ajuda. Vai do jeito que a pessoa puder. Seja na igreja, seja num templo, seja num psicólogo, seja uma pessoa amiga. É uma É doença, é um problema que a gente vê cada vez mais, não só nos adultos, mas nas crianças também. Mais nas crianças né? hoje até. Então, assim, entrou numa depressão, faltou fé? Não sei se faltou fé, não sei se é uma coisa química. Às vezes é a química porque, até. assim, é tanta coisa que envolve verdade, isso, mas assim, procura ajuda. Porque assim, um amigo, procura uma pessoa que vai do lado, procura sua mãe, procura o pai, procura alguém que com certeza tem gente que gosta dessa pessoa e vai tentar ajudar, né? E assim, o que a gente vê mais assim hoje em dia é os mais jovens chegando sem uma crença. Eu até falo muito isso. Da gente, eu, por exemplo, ia na igreja todo domingo, meus pais mandavam ir, a gente ia, eles levavam, tal, catecismo, tudo. Hoje em dia, cada vez mais, você vê as pessoas se afastando. Né? Eu rezo do meu jeito. Eu acredito no meu Deus. Eu acredito. Tudo bem, ótimo, acredite mesmo. Reze mesmo. Mas faz falta. Foca em alguma coisa mais firme. E a gente precisa de palavras de pessoas sábias que possam orientar a gente em um momento difícil. E muitas vezes o avô faz esse papel hoje. Os avós. Né? Os avós fazem esse papel hoje. Porque assim, eles foram criados numa coisa mais rígida, né? Numa religião mais rígida, numa crença mais focada. Então, muitas vezes é bacana você deixar a criança lá com o avô e com a avó, porque eles acabam... pegam isso, né? No fim, por exemplo, é o que eu falo, né? É lógico, quando a gente é adolescente, a gente tá até na fase que as nossas filhas estão de 18, 20 e poucos anos, a gente dá uma afastada mesmo, né? A gente tá na faculdade, aquela bagunça, a gente vai viver a tal da juventude, né? Mas se a gente tem isso... nas nossas bases, se acaba procurando mais tarde. Eu acredito que chega um momento que a pessoa vai sentir necessidade de ter
focar numa coisa, acreditar em alguma acreditar coisa mais firme, ter uma fé, entendeu? Porque isso é básico, é imprescindível, né? Né? Para dar uma estrutura. Porque senão a pessoa fica perdida, né, dona Silvia? E eu acho que é isso que a gente está falando, como alguns valores, mesmo com todas essas mudanças, né, de gerações, alguns valores são imutáveis, né? Verdade. De respeito, de respeitar os pais, os professores. Hoje em dia não tem respeito aos professores. Nossa. Né? Igual tinha antigamente. Professor, naquela época, até na nossa época. Era um pai, a gente tinha medo, né, de professor. Nossa senhora. E professor era assim, até pra gente, que nós somos bem mais nova, né? Era assim, senhor, não senhor, tal, respeita. Nossa, o diretor da escola era... Hoje você vê professor, assim, entrando na sala de aula, aluno de costas, não vira, não vira, não cumprimenta, oi, pro. Esse negócio de oi pro também é uma mudança de uma mudança. Só que isso, amiga, acaba um pouco com essa vai perdendo, com esse respeito, né? Essa noção de hierarquia, de hierarquia que tá faltando isso muito, né? Eu encontro muito com alunos, né, com pessoas que vêm, professor, você deu aula para mim, né? Muitas vezes você não lembra. Minha mãe tinha fama de brava, viu? Você fala com os alunos assim, que eu era aluna da minha mãe e da minha sogra. Nossa, coitados. Eu era aluno da sua mãe. Eu era aluno da sua sogra. Gente, elas eram bravas, hein? Nossa, mas que medo. Olha, só que respeitavam, assim. Nossa, mas eu gostava dela. Mas às vezes eles confundiam respeito com ser brava, né? Exatamente. Mas esses dias eu até encontro, muitas vezes elas falam, mas eu adorava. Umas falam pra mim, eu adorava a sua aula. Falei, que bom, né? Então quer dizer que, mesmo eu sendo brava, marquei, né? De alguma forma, né? Então isso é muito bom, né? A gente fala no negócio de hierarquia, é justamente esse respeito, porque uma hora você vai trabalhar, você vai ter um chefe, você vai ter, as hierarquias elas existem. Então isso vai ser importantíssimo para a vida futura da pessoa. Se ela não tiver essa noção, ela no trabalho dela, ela vai apanhar ali dentro. Vai sofrer muito e não vai conseguir se adaptar. Exato. Então isso vai ser muito difícil. Eu acho, pra pessoa. Tem umas coisas básicas, né? Que é igual aquelas, como é que chamava mesmo, que as crianças? As perguntas ou eram as palavras, as palavrinhas mágicas, né? Obrigado, por favor. Tem aquela musiquinha da Eliana, né? Que é por favor, obrigado. Então isso tudo é uma coisa que programa a pessoa desde pequena. Isso senão você consegue passar isso através disso também. Agora, por um lado, essa parte também, muitas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando por conta, né? Tem muitas que não se adaptam mesmo. E aí vem a tecnologia com força, tem um outro lado. Então fica até muito difícil a gente, né, falar isso está certo, isso está errado. É difícil julgar, né? Julgar porque cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe, cada um teve a sua educação. Vem de uma família, cada uma teve a sua família, né? Teve uma criação, então é muito difícil você falar, aquela mãe tá errada. Não tá errada. Como assim tá errada? É o jeito dela fazer. Eu acho que o que tá errado é, às vezes, quando a gente vê que tá tudo desorganizado dentro de uma casa. Alguma coisa tá errada. Aí você tem que ir pesquisar por quê. Por isso que a gente tá falando, alguns valores, eles não podem ser negligenciados, né, alguns básicos. Não, assim, por exemplo, tem até um comentário, acho que é do Léo Freiman, não sei se é dele ou se é de algum outro, que eles falam assim, nossa, chega um frango, e daí o primeiro que pega o pedaço, que escolhe o tamanho do frango, tal, é o filho, é a criança. Não. O pai ou a mãe corta do jeito que tiver que cortar. Tal. Não, mas hoje em dia quem escolhe primeiro é a criança. Tudo em função depois da vai criança. E depois o que sobrar a mãe e o pai come. Peraí. Né? Ou divide ou não se divide. Antigamente esperava. Né? Não é? Nossa Senhora. A criança Primeiros os mais velhos. As crianças sentavam na mesa de lá. Eu lembro que eu fui numa festa, eu fui visitar um tio meu, no outro lugar lá. Me levaram, eu devia ter uns 7 anos mais ou menos. Não esquece essa história. Aí, quando chegou lá, o tio estava doente, então não tinha laranja assim na época, sabe? Era só a fruta de época. Então buscaram laranja lá para o tio Djalma lá e só podia
eu acho que veio do Rio de Janeiro, sabe? Longe, na época. Longe as laranjas. As frutas tinham época naquela Quando época. eu cheguei lá, eu olhei para aquelas laranjas assim que estavam na mesa, né? Aí eu falei assim, eu quero laranja, daí um bocadinho. Eu quero laranja. Tava a vovó sentada que estava visitando também. Acho que o meu avô, o meu pai, a minha mãe. Tereza, aí me beliscava assim, fica quieta, menina, essa laranja do senhor. É do seu tio que tá doente. Mas eu quero laranja. Entendeu? Ficou sem laranja. Não fiquei. Eles não me deram a laranja. Mas quando eu cheguei em casa, daí aí o negócio... Sabe, então tinha isso, eles não admitiam isso. Imagina, hoje você tem até um negócio do Leandro Hassum, aquele que era aquele gordo que emagreceu, tal, comediante, que ele fala que ele saiu com a mãe dele e foi num lugar e tal, que ele falava assim, café, daí a hora que chegou dele, que era uma criança, que eles estavam indo visitar a tia, café. Daí a mãe já olhou com aquele olhar pra ele, tipo assim, como você quer café, né? Criança não toma café. Daí ele já olhou, percebeu que ele tinha feito besteira. Daí a hora que chegou o café, ele falou, aquele café de fazenda, aquela xícara, aquele pires, pegando fogo, tudo, eu pegava aquilo, não conseguia segurar. A mãe, toma. Daí ele conta que ele pensava, tomando aquele café quente, ele pensava como ia acontecer a hora que ele chegasse em casa. Ele ia apanhar. Que a mãe foi da casa da tia até em casa batendo nele assim, tentando segurar. Mas era assim. Era assim, a criança não tinha opinião. A gente era educado dessa forma. Outra vez também, eu era triste também. Aí chegava lá na casa, outro lugar. Você ia ver? Chegou lá, e aí o pão de queijo? Não, que pão de queijo? Era pão... é pão com sal, né? Era pão de sal, mas aí a moça virou e falou assim, olha, ô Terezinha, eu tinha uns 3 anos. Ô Terezinha, aqui, olha, eu não tenho manteiga, minha filha. Você vai tomar café com pão. Aí eu peguei, estava meu irmão perto de mim. Eu falei assim, você me desculpe, mas nem eu, nem meu irmão comemos pão sem manteiga. Pronto, apanhou, né? Apanhou depois. Ainda botou o irmão. Aprendeu a nunca mais pedir manteiga. Botou ele na reta também. Ai, coitado. Era muito radical era também. Mais. Isso também era muito radical, o meu pai, nossa senhora. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem aquele ditado que diz sempre assim, que os pais educam e os avós estragam, né? Vocês acreditam nisso? Vocês concordam com isso? Como é que é isso aí? Porque assim... A senhora estraga, dona Eu tenho a minha opinião. Você tem a sua? Eu tenho. Eu tenho também. Eu não acho que eu estrago, não. Eu falei que eu tenho a minha opinião. Sabe por quê? A gente não pode dar opinião. Eu acho que o amor não estraga, sabe? Agora, acho assim, para educar, quando é coisa de educar mesmo, às vezes a gente pode atrapalhar assim. Porque eu acho que a educação... Porque a gente foi criado com muita rigidez, né? E de repente, a gente afrouxou um pouco isso aí. E foi afrouxando aos poucos, né? Afrouxando muito, né? Porque a gente dá uma ordem na criança, a gente fala, não, não. O avô fala, talvez, tadinho, né? Judiação. Porque você tá brava com ele? Vamos dar uma balinha pra ele. Coitadinho. Não, mas eu acho que o avô tem que... assim, dá amor, né? Mas a educação mesmo cabe aos pais, entendeu? Educar mesmo, entendeu? Acho, porque pesado educar, né, dona porque, por exemplo, pro pai, o pai tem que dar, depois eu pego, né? Saber dar aquela as coisas impositivas que, como dizer um não. Isso tudo cabe ao pai. Né? Agora, os avós... sim, é pro vô. Não é que é o sim. Eu acho que vai falar não não é isso. É o afeto, o acolhimento. O acolhimento que às vezes eles não encontram com a gente, porque a gente está educando. Porque não é nem por isso. É que muitas vezes vocês, né, no caso, estão assim... Numa outra fase. Tão atrapalhados, tão assim, assoberbados com tantos problemas, né, de trabalho, disso, daquilo, que às vezes o avô
vai suprir essas necessidades, né? E isso também, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a experiência também. E a experiência. Vezes, você é mãe, você nunca foi... Eu, por exemplo, nunca fui uma mãe de uma criança, de uma jovem de 24 anos, de 22 anos. Eu nunca fui. Eu tô sendo agora. Estamos aprendendo. Então, assim, quando eu for avó e minha neta tiver 24, 22 anos, eu vou falar assim, eu sei como cuida, porque eu já cuidei. Né? Então, assim, é a experiência, muitas vezes. Você tá vendo a tua filha cuidando do seu neto, dando cabeçada, falando, isso aí que ela tá fazendo não vai dar certo. Porque é a experiência. A gente vai no erro e acerto. Né? Só que não pode impor. Né? Lógico. Sim, lógico. Mas a gente sabe porque, na verdade, os avós, é isso que você está falando. Então, eu vou falar, isso é bobagem, minha filha. Às vezes minha mãe fala, não pega nisso não, isso é bobagem. E aí você vai ver mesmo, quando você tá mais calmo, você vai ver, é bobagem. Né? Fica cobrando alguma coisa, isso aí vai passar. Pra quê? Vai ficar se pegando nessa bobeira? Esse detalhe. Tem outras coisas mais importantes que você precisa pegar, né? Então, eu acho... às vezes são mais... Eu acho que a gente tem hora que a gente fica muito irritada, sabe? E a gente cobra um pouco mais, né? A gente fica... Não sabe lidar também com aquela coisa também. Porque a gente tá aprendendo, né? A gente aprende a vida Mas inteira. eu acho que uma coisa é boa. Os netos sabem muito bem a diferença entre os pais e os avós. Mas, né? Então, certeza. Eu acho que avó não estragam. É amor, né? Hoje, amor não estraga na hora, às vezes, a gente fica um pouco irritada, porque às vezes a gente já tá tão radical naquela ideia, né? E aí eles veem que não tem problema e acabam fazendo, né? Só que hoje a gente vê passando tudo, agora que as meninas estão grandes, não estraga, não. Pelo contrário, ajuda a gente. Eu acho que a gente acaba ficando mais brava com os pais, com os nossos pais, quando as crianças são menores. Isso. Porque a hora que a gente chega numa criança, a gente acha que pode chegar, a gente acha que tá o certo chegar com uma criança de 5 anos e ensinar que aquilo tá errado e isso e aquilo, e pronto, acabou. Fim. Mas a gente sabe, 5 anos. Hoje eu vejo uma criança de 5 anos, eu falo, gente, como é que eu briguei sabe tanto? assim, meu Deus, né? Que idiota que eu era. Então, assim, daí a gente fica brava porque o pai e a mãe chegam e falam, menos, né? E a gente fica bravo. Fica bravo com eles. Mas agora, depois que elas cresceram, a gente fala, então é a maturidade mesmo, a experiência. É a experiência. O conhecimento do que, saber que os avós também erraram. É muito difícil educar. Né? Então, de repente, vocês acham que tá certo? É melhor hoje em dia as mães estarem aguardando mais para ter filho? Por exemplo, em vez de ter com 25 anos, como vocês tiveram, 29 como a gente teve, com 40, hoje com 35, 37, de repente, 40. Estão mais maduras. Eu não acho, não. Eu acho que a gente... o normal é ter filho jovem, porque você vai correr atrás do seu filho, você vai até brincar melhor com seu filho. Entendeu? Quando a gente tem mais velho. A gente, quando a gente tá mais velha... vigor, né? Quando você é mais nova. Você não... Como é que você vai correr atrás de uma criança? Mas peraí. Hoje o 40... hoje o 40 é o 30 de antigamente. Se bem o 50 é o 40. Eu tô falando que daqui 2 anos nós vamos estar com 40 ainda. Porque o 60 vai ser o 40. Nós vamos estar... Você vai ver. Eu acho que hoje a pessoa tá pensando mais... em ter uma estabilidade financeira. E ter também, saber que ela tem uma pessoa do lado dela que vai suprir também as necessidades junto com ela, que vai ajudar, que vai... Uma confiança maior. Uma confiança que ela vai poder contar com aquela pessoa que está do lado dela. Por isso que também ela está pensando mais. Entendeu? Então que as pessoas estão aguardando mais. Então ela vai esperar ela se estabilizar, estável, não né? só economicamente, mas até emocionalmente com o marido que ela tem, entendeu? Talvez isso também é que está levando as pessoas, as moças... Porque as mulheres estão trabalhando muito, muitas têm empregos... A adiar a maternidade, né? Talvez isso, eu acho que isso também está levando a isso. A medicina está ajudando a acontecer isso também, né? Porque eu acho que está certo. A medicina hoje a gente tem suplementos, vitaminas, a gente nem sabe o que é certo, o que não é. É verdade, A gente fica... Para nós, eu lembro que a gente... Está acontecendo, é porque é possível, né? Eu lembro que quando a gente casava, né? Não podia ter filho com 35 anos. Não, e quando a gente casava, a gente já
casava e esperava aí 1, 2 meses, 3 para engravidar. Já engravidava. Nossa, quem às vezes não engravidasse em 3, 4... cobrança, né? Ficava preocupada, acho que eu não vou mais ter filho, né? Acho que eu não 22 consigo ter. Então, você vê. Ficava naquela preocupação. E hoje não, hoje a pessoa espera e muitas nem querem, muitas... É uma decisão, é uma Você vê que uma hoje escolha, em dia, né? uma moça de 30 anos, eles estão falando que é uma criança. Eu, com 30 anos, eu tinha uns 3 filhos Eu já. também, Não é? Nossa. Agora é uma menina. É uma criança. Gente, isso é papo de mãe, vocês estão vendo? Tá, vocês estão vendo, tá? Isso é perfeito. Tá vendo? Criança com 30 anos não é criança. Não. Né? Não é criança. Criança com 30 anos é um jovem adulto, gente. Então, É um adulto já. É adulto, amiga. então É, tá mas a gente assim. vê umas coisas, umas Eles estão crianças se de 30 que sentindo realmente... criança de 30. Vai pra balada ainda, naquela Nossa confusão, né? Senhora. E muitos. Vai pro Tusca. E a gente, se a gente demorasse a casar, com 22 Já coroa. Já era coroa. Já era. Coroa. Encalhada. Encalhada, Nossa, você vai com ficar 30 encalhada. então já era. Era encalhadíssimo. Já estava. Já era. Então, agora são meninas. Pronto. Tá tudo virando Gente, mas criança. eu me lembro que as minhas professoras de 50 anos eram um bando de vovozinha. Verdade. Se eu entrar na sala de aula pra dar aula, nunca que eu vou ser vovozinha Não, com mas 52. você lembra que aquelas era o cabelo branco já. Era aquela saia até meio do joelho. até o meio do joelho, que Era, agora era voltou, uma é a moda, midi. né? A moda já era Mas parecendo era um uniforme. aquelas É coisas verdade, de bolinha não. e florzinha, Não, era muito. né? Aqueles chemises tudo amarradinho. Aquela sandalinha, Óculos, o coque e aquela cabelo sandalinha branco. de véia mesmo, né? A franciscana. Também não tinha recurso, a tecnologia para pintar cabelo, para Botox, Não é? preenchimento, para aquela coisa, não, né? Como era- que foi rápido tudo isso, né? É. Não, e assim, se lembrar das minhas avós, Na minha época, na era idade de aquele creme vocês, de cabelo que tinha, as nossas era avós, só na idade aquele delas, creme que eram tomava- Eram vovozinha. que passava velhas. no cabelo, que ainda tem Olha até as hoje. duas aí. Como é que chama Rena. aquele creme que passava no cabelo? Biorene? Não, tinha o Neutrox. Biorene, Neutrox. Neutrox amarelo. Nossa, Neutrox ainda tem. Tem Neutrox amarelo e só Neutrox existia rosa. aquilo, só Mas existia. eu falo, é por isso que é difícil a gente Né, mãe? adaptar. Porque tá sendo muito rápido, a gente fica meio perdido. Será que é? Será que não é? Tá certo, tá errado? Você tá perdendo um pouco meio, porque tá muito rápido. Tá rápido demais. Realmente é uma revolução Né? total, Sim, né? ué. E a gente fica perdido Fica, mesmo, né? Fica Não tem certo, mas tem errado, não tem, né? E pois é, olha aí, meninas. Mas existe Vocês estavam sim. morrendo de de medo do medo. programa, já acabou. Acabou, que Não, bom. não acabou, ainda falta 10 minutos ainda. Que bom. A gente vê Né? os Que negócio. namorados hoje, ó, com as meninas e tudo, né? O comportamento Dos moços, né? dos moços. Também tá triste. Eles estão muito atrasados, eu acho. Que me perdoe todos. Assim, meus porque filhos, mas naquela eles não época, os homens, assim, eram homens de família, né? Eles já pegavam tudo. Hoje o povo quer balada mesmo. Homem É. com 30 anos no nosso tempo era homem já, nossa, formado e já estava trabalhando, casava com 30 anos na época, né? Hoje você vê muitos. 30 anos com já tava meio velho 35, também. 40. Não, que estão. Não querem casar, não querem, né? Estão morando com os pais. Isso é normal, né, hoje em dia. Então, Mas aqui é no Brasil, né, gente? Porque lá nos Estados Unidos, você faz 18 anos, o pai e a mãe botam você pra fora de casa. Tem muito esse negócio tem do muito. latino. É, É, o cultura, latino né? é muito Cultura, cultura, é cultural mesmo, familiar, né? É. Mas eu Aqui acho também, né? Você com 40 E a anos gente morando, que é não mãe, dá a muito gente certo. não aguenta ver um filho passando dificuldade, não. Você vem pra cá, você vem morar aqui. É verdade. A gente, Né? sempre, Tá né? passando Sempre vai alguma querer embaixo da dificuldade? asa, Da- né? das não, mamães, não, né? É da gente mesmo, isso acho que é aí. muito normal Nossa ser Senhora, eu vou humano deixar isso. meu filho passar fome, passar sede. Então, mas por se aí. a eles gente mas não se eles quer, estão de jeito morando em nenhum. casa ainda, é porque os Não, pais dão Ainda mais essa se tiver neto, a facilidade, gente né? não deixa. Nossa, não tem Né, como. os pais dão essa facilidade pra uma pessoa de 40 anos estar É. morando, né? Da comida, roupa. Ah, não, meu tudo filho. lá. Você Mas por pode, que que eu a vou casa sair? é grande? Não, mas Pode eu pegar acho assim, um quarto se ali, o pode pai- ficar ali. Se o pai ou a mãe estão vendo a dificuldade, é normal, precisar, é natural. Nossa É Senhora. natural trazer pra perto. Eu trago Sim, mesmo. tiver Eu não condição, sei fazer traz pro ninho. diferente. Eu Traz pro ninho. Eu tenho certeza, assim, que lá na minha casa, se algum de nós, ou as mesmas crianças, assim, ó, tá com problema e tal. Meu pai e minha mãe vão ser os primeiros a Nossa, puxar, falar, ó, tem um quarto aqui, tá, vai morar.
Sabe? Nós também, né? Não é? E a gente, todo mundo. Minha filha tá com dificuldade. Traz pra perto. É melhor a gente cuidar estando perto do que sofrer e desesperar na distância. Né? Então a gente traz pra perto, resgata, tenta arrumar o que quebrou e daí solta pro mundo de novo. Eu acho que é o papel do pai, da mãe, do avô, tá da sempre avó, atento, né? de quem quer que seja. Eu acho que é importantíssimo. Eu queria, isso é muito bom. Pode ter outra cultura, outra coisa diferente, mas eu acho que... A minha cultura? A minha, eu agradeço todo dia de ter nascido no Brasil. Eu acho que não tem outro lugar melhor do que o Brasil. Eu acho que a gente... O brasileiro da gema mesmo. O brasileiro é muito isso, né? Eu acho que o povo brasileiro... É acolhedor, né? É acolhedor, ele... carinhoso. Ele ajuda, ele conversa, ele fala. É que cada aspecto dessa conversa daria várias outras conversas. Não dá pra gente falar tudo. E daí eu queria saber assim, hoje em dia, eu não sei se vocês teriam isso daí assim ou não, qual conselho de repente vocês dariam como mulheres já na sua maturidade para as mães, para as mulheres, para as mães, para as moças, para as crianças de 30 anos que querem ser mães hoje? O que vocês falariam? Falaram, desiste? Não, segue em frente. Qual que é o conselho? Acho que primeiro a vontade de ser mãe, que elas teriam que ter isso. Não a cobrança da sociedade. Não né? a cobrança da sociedade, porque não adianta a pessoa falar, eu vou ser mãe porque estão me cobrando isso. Não, eu acho que a pessoa tem que ter vontade. Eu quero ser mãe porque eu quero meu sonho, eu quero me realizar com isso, e eu vou ser uma boa mãe, eu vou me dedicar né? E eu vou ser mãe. E também saber que para ser mãe, ela vai ter que se dedicar e vai ter que saber que ela vai precisar estar presente sempre, vai ter que estar sempre atenta e sempre 100% ativa para dar uma educação, saber que essa criança vai depender dela e que ela vai ter necessidade realmente de estar com a sua vida bem organizada, não só financeiramente, mas até emocionalmente, para dar segurança para essa criança, para a vida toda. Porque você acaba tendo que... São essas duas premissas que eu acho, que a pessoa, para ser mãe, realmente... E querer ser mãe, né? O que prova mais ainda é que, assim, para você ser mãe, você não precisa... eu pari, eu sou mãe. Não, se você quiser adotar, se você pegar e tiver que assumir uma outra criança e assumir com amor, com respeito, com carinho, com dedicação, você vai estar sendo mãe. E saber que criança é trabalhoso. Criança porque às vezes a gente tem aquela ilusão, nossa, vou ter um bebê, você viu aqueles bebês lindos, maravilhosos, né? Você fica doido com os bebês, né? Lindo, a gente coisa mais linda, né? Mas criança dá muito trabalho. Pra vida toda, né? Muito, aqueles bebezinhos que choram, você troca a fralda a noite inteira, você tem que dar mamar. Primeiro tem isso, tem o trabalho tem uns que não braçal dormem no começo. Nossa Senhora. Depois é trabalho mental, gente. Psicológico. Né? Tem aquela frase que você ia perguntar, né? Se ser mãe é padecer no paraíso. Ser mãe é padecer no paraíso? É padecer no paraíso e depois tem aquele outro ditado, filho criado, trabalho dobrado, né? Eu acho, porque quando é pequeno você carrega, depois... Eu acho até uma coisa que existe hoje, que eu vejo assim, o pessoal pega e... Isso mais na mídia que a gente vê, né? A pessoa, sai na fotografia com a barriga de fora, com tudo quanto há, e mostrando aquela coisa que não é verdade. Nada disso é verdade, é dureza. É dureza, ser mãe é dureza. Sai linda da maternidade. Né? Barriga sair toda despencada. Você vê a Virgínia saindo um dia depois de ter neném, a Virgínia lá do... Você pode ter empregado, você pode ter mas isso é 10 mil. É outra, isso é uma cobrança. Mesmo, não tem dessa coisa, não. Na hora que a criança quer ficar com a mãe, né? É cansativo. E, por exemplo, a filha dela, a mais velha, Michele, ela não dormiu no berço dela, ela nunca viu o berço dela. Não, quem viu foi a Júlia. A Júlia que pegou o berço
da Michele, porque ela dormia no meio da Mônica e do marido, porque o que acontecia? Ela morria de sono, né? Ai, Mônica, aí botava péssima. Aí você deixa ali e né? fica ali. É mais cômodo. A gente tá tão cansada, né? Não, pode mamar. Tá tão cansada. Não, a noite inteira. Você tem que estar aí preparada para tudo, né? Só que a gente também não tá. É isso que a gente falou o programa inteiro, né? A gente vai aprendendo. Você não vai estar preparada. Mas isso que a senhora falou. É isso. Você quer mesmo ser mãe? Você tá com energia para ser mãe? Né? Eu acho que a gente tem que questionar isso. Tem uma decisão consciente, né? Porque não é depois largar, minha mãe cuida. Ou não é. Não. Né? Não delegar para outra pessoa, para babá, o que seja. Não, porque depois a conta chega. Chega. Né? A conta uma hora, gente, infelizmente, né? Vou até falar. Se a gente não dedica ao filho, uma hora a conta chega. E aí vai ficar mais difícil você disciplinar. Correr atrás do prejuízo. Por isso que eu acho que ser mãe não é para descer no paraíso. Porque ouvi falar que quem fez essa frase foi um homem. Lógico que foi, gente. Porque eu acho que ser mãe é uma das coisas, é uma coisa maravilhosa. Não, é um presente. Os filhos são herança, né? Que é uma tá assim na Bíblia de Deus. Né? Eu também acho. É um presente de Deus. Você poder gerar, você, né? Igual eu falo, a melhor sensação que eu tive como mãe, claro, o nascimento delas tem vários, mas é o dia da formatura. Nossa, é tudo, né, mãe? Gente, o dia da formatura que você vê seu filho, porque ali é uma fase que se encerra de que você estava ali certo. 100% e você tá vendo a pessoa virar gente mesmo, né? Porque agora é ela. Eu vou estar sempre apoiando, mas o que eu tinha que fazer foi... São meninas lindas, meninas, né, do bem. Nossa. Então eu acho que é muito... E a gente tava junto. Tava. Né? Nas Tem mais duas ainda. E quando casa, então? Nossa. Então, aí ainda não tivemos, né? E é outra, eu acho que deve ser muito bom. Nossa, maravilhoso. Né? Mas vamos ter que finalizar, né, mamãe? Você tem que fazer sua pergunta sempre. Agora eu quero que vocês falem. Mas hoje em dia mudou essa questão aí também do casamento, né? Também. Tá mudando muito isso aí. Ninguém. Mas eu acho que a partir do momento essa mesma virava para mim e falava assim. Pronto. Ela virava para mim. A lavagem de roupa suja. Não, agora vai ter uma lavagemzinha porque ela virava para mim e falava assim: olha, você, pelo amor de Deus, eu não vou casar de noiva. Porque noiva é a coisa mais brega que existe. E eu tinha na minha ideia aquela noiva maravilhosa e linda, né? Maravilhosa e linda. E aí eu falei assim, gente, não, eu não quero. Aí eu fui tirando, você sabe, me tirando da minha cabeça. Eu falei assim, então, quando ela casar, nós vamos fazer um almoço e a gente chama as pessoas num almoço, troço assim. Pelo menos alguém para abençoar, assim, fazer... Né, uma coisa bem... Básica. Eu sou básica. Super. Aí, minha filha... Aí arrumou o namorado, veio com o namorado. Que mal falava português. Mas aí você sabe que eu fiquei até desenchavida, assim, Aí eu falei, agora eu vou casar. O casamento... E aí eu falei, ele quer que eu case de noiva. E ele queria de noiva, aquela noiva tradicional. O marido queria. Sabe como? Eu falei assim, gente... Pronto. É o seu sonho. Ele tá me vingando aí, esse rapaz. Tá vendo? Tá vendo só? Casei de noiva. Mas quando eu fui experimentar vestido de noiva, eu fui experimentar vestido de noiva... que era a coisa mais brega do mundo. Tá vendo? Quando eu fui experimentar vestido de noiva, você lembra que a Luísa fez com a gente? E daí tava na época o Ronaldo Esper. Você lembra? Nossa, lembro. Fazia desfile na Hebe e tal. E daí nós fomos lá visitar, experimentei vestido preto, vestido vermelho, só faltava de noiva. Essa, né, Aline? Minha avó quase morria. Quase teve um ataque. E eu falava, vou casar com desses daí. Vou casar com... Essa daí sempre foi meio... Eu sempre fui meio assim, né? Assim. Aí cheguei... Casei de branco, mas branco. Com uma cauda que pegava tinha 9 metros a igreja de inteira, quase. A matriz inteira. Eu tava no altar, a coisa que tava até a rua. Então, assim, é umas coisas que a gente inventa. Na hora H. Na hora H. Eu não sei da onde que a gente tira essas coisas. Gente,
deixar claro, eu não acho nada brega, eu acho bem bonito, tá? Sonho ver minhas filhas casando de novo. Mudou totalmente. Não, a gente muda depois que a gente... Graças a Deus que a gente pode mudar e assumir. Claro, eu lógico. assumo. Tudo pra que você vai ser Mas aí eu fiquei muito sem graça, até sem aquela motivação, porque eu já estava programada para fazer. Já estava achando brega, né? Já estava achando brega também. Já não estava mais nem gostando mais tanto, né? Vai, faz a sua pergunta. Bom, agora a gente tem que encerrar, meninas. Vamos. Viu que passou rápido? Estavam tão nervosinhas, né? Estavam bravas aqui. Nervosas. Ó, minha mãe trouxe até, ó. Ó, minha mãe trouxe até colinha. Mas nem usei. Eu não falei. É que nem a Mônica não usa. Aqui, ó. Mas só gasta papel. A gente entra na conversa e mas é o que a gente faz, né? Nosso dom. Vocês são muito boas mesmo. Nós somos ótimas. Eu falo que nós somos gêmeas. Vazio, olho verde. Mas minha mãe tem olho verde. Então. Vai, vamos lá. Deixa um recado de vocês como mães, para essas mães que estão perdidas aí. O que estão querendo ser mães. O que vocês possam dizer, né, para essas mulheres que sonham, tem esse sonho de ter o filho. O que vocês acham mais importante para falar para elas nesse momento? Eu acho que a coisa mais importante que tem é ter um filho. Eu amo bebê. Então, para mim, é difícil até falar sobre isso, né? Porque eu sempre amei, eu gosto de ver os bebês, eu adoro, é uma coisa que eu amo as criancinhas, né? Então, para mim, eu já acho que está me fazendo falta um netinho lá para mim. Sim, Michele. Eu acho que se eu tivesse... Não, pelo amor de Deus. Se eu tivesse um netinho agora, um bebê, eu ia adorar. Dona Terezinha, tá na moda mulher com 50 anos ter filho, Mônica. Então, quem sabe, às vezes eu ainda vou ter até um neto. Quem sabe. Mas... Então, eu acho que a mulher nasceu para ser mãe, tá no DNA dela. Quem sonha. Então, eu acho que é perfeitamente normal isso, querer ter filho, querer realizar isso. E qual o conselho que você dá? Eu dou um conselho que a pessoa tem que, para ser uma boa mãe também, eu acho que ela tem que ter um pouco de espiritualidade também. Ela tem que saber que Deus está acima de tudo, sempre. Tem que buscar Deus, porque no mundo de hoje, para a gente poder educar e tudo, a gente tem que ter uma conexão, formar uma conexão com Deus, para a gente levar a família da gente. Então, é o conselho que eu deixo para toda mulher, homem, mulher e criança neste planeta. E a senhora, dona Silvia? Eu acho que realmente para todas as mães, né, todas as moças, mulheres, desejam, né, inconscientemente ser mãe, né? E muitas das vezes não conseguem, né? Muitas vezes, mas as que têm esse desejo, primeiramente eu acho, né, como eu já falei antes, ter vontade, ter esse desejo realmente latente, né, nelas de ter esse filho e estar bem amparadas com uma pessoa ao seu lado que lhe dê todo o apoio, todo o carinho, todo o amor, né? E também estejam preparadas para as adversidades, para tudo aquilo que elas vão enfrentar, porque criar uma criança não é brincadeira mesmo, mas que eu acho que com a ajuda, né, com a ajuda, como a Terezinha falou, de Deus e de ter fé, e isso tudo é superado. Então, isso eu acho que vai valer muito a pena. E resumindo, ter filho é bom demais. Quando muito a gente bom. vê aquelas moças, no caso, né? Tem minhas moças, tem suas moças bonitas, andando por aí, né? Contribuindo para esse mundo. Eu acho que é isso, né? E para aqueles que não querem ter, tá tudo bem também. Tá tudo bem, tá? Né? Ai, não quero ter filho, eu quero ter cachorro. Tenha cachorro, eu quero viajar. Quero viajar, eu quero... Cada um tem, né? Direito de ser o que dono quiser. do seu destino, da sua vontade. Exato. Então não adianta. Mas hoje, em homenagem ao Dia das Mães, a gente tá falando a gente sobre quis mostrar que maternidade. ter filho, seja da maneira que for, seja da forma que veio, é bom demais. Né? Sempre muito bom. Ter filhos, ter netos também.
né? A gente deixar aí filhos. E ser mãe, receber todo esse carinho que nós estamos recebendo agora. E ser mãe da gente. E ser mãe dessas meninas. Não é fácil, não é fácil. Eu imagino. Da minha barriga, né? Eu fico olhando minha mãe com o meu tamanho, saber que eu nasci dela, coitada, olha, ela é firme. Eu ainda sou piquititinha. Então, e assim, ser mãe da gente não é pra qualquer um, não. Mas elas é uma responsabilidade. Só dar uma olhada pra nós. Nossa, dá até arrepio. Mas é isso aí. Então a gente tem que finalizar, né? Tem que finalizar. Infelizmente, mas mãe, muito obrigada. Dona Terezinha, pela presença, pelo carinho que vocês tiveram aqui com a gente. A gente sabe que não é fácil ser as nossas mães. A gente sabe. Mas a gente sabe também do orgulho que a gente dá pra elas, né? Também, né? Não é fácil assim. Ai, sou mãe da Aline. Ai, sou mãe da Mônica. A gente sabe que é bom demais, né? E a gente é pouco modesta também, né? Modesta. Então, tá tudo ótimo. Puxamos elas. E é isso daí. Eu queria muito agradecer a essas duas beldades que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, mãe, dona Silvia. Até mesmo para vocês verem o que a gente faz aqui, como que funciona, né? Ver o nosso trabalhinho também, como é que é aqui, a gente né? aqui, que é sempre a força de vocês, né? A gente sempre quer a aprovação dos pais. Exatamente. Nossa. Olha, temos até, olha lá. Olha. Ó, tem até a ajuda do meu pai aqui trazendo. Obrigada. Presente pra Silvinha. Obrigada. É um mimo. Ai, né? que coisa linda. É um miminho bem delicado. A gente quer agradecer. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui atrás. E parabenizar, né, amiga, todas as mães. Essas flores representam para todas as mães, né? Através das nossas mães. O carinho que a gente tem pelas mães, a importância das mães, né? E a gente fica muito feliz de trazer nossas mães aqui hoje. Seja você mãe, a mãe que você for, o jeito que você se considerar mãe, ame seus filhos, valorizem o que você tem em casa, porque com certeza, mais cedo ou mais tarde, eles vão te valorizar também, se Deus quiser. Né? Mas é isso daí. Continue seguindo a gente no JC Rio Claro, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, né? Aline Maga Seron, Mônica Buteri. Continue seguindo a gente. Feliz Dia das Mães para todas vocês, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Muita força, muita fé e muito sigamos amor. em frente, com 20, com 30, com 40, com 50, com qualquer idade que for. E nos assistam sempre às quartas-feiras às 19 horas. Tchau. Tchau. Tchau.